Pessoal, a gente vai começar a estudar hoje, na semana 3, né? Um pouco de literatura. E essa música aí, meio sertaneja que vocês estão ouvindo aí, é porque o tema dessa semana 3 é o romance de João Guimarães Rosa. Então a gente vai estudar um pouquinho dessa grande obra literária, né? De João Guimarães Rosa. É um romance, tá? Vamos entender primeiramente aqui o que é romance na literatura, né? Porque quando a gente fala de romance, todo mundo pensa que é história de amor, né? Ah, romance, é um romance, uma história de amor. Não necessariamente, né? Em literatura, romance é um gênero literário, certo? É um gênero literário. Ou seja, é um gênero textual literário que tem o nome de romance. E o romance ele pode abordar diversos temas, entre os quais a própria história de amor, né? Mas tem aventuras, pode ter suspense. A gente tem romance policial, né, que é a história de detetive, investigação, essas coisas. A gente tem romances mais dramáticos. Então, assim, não necessariamente é história de amor, certo? Então, é um gênero textual, mas como que é o romance, então, enquanto gênero textual? É uma narrativa bastante longa e complexa, tá? Assim, longa depende da obra, mas é uma narrativa complexa, certo? É o gênero literário narrativo mais complexo que existe. A gente tem um conto, né, que é um gênero mais simples, mais menor, com menos personagem, espaço mais reduzido. E a gente tem a novela, que já é dividido em capítulos, né, tem todo um enlace já. E tem o romance, né, que é mais complexo ainda, e tem uma série de enlaces, certo? Vários núcleos, como a gente diz, de histórias que depois se encadeiam, né? E é bem assim, o enredo é bastante intrincado, né? E tem mais aprofundamento psicológico também, enfim, daí depende do autor, depende da obra. E o que a gente vai estudar aqui é um romance bastante interessante, né? Depois vocês leiam aqui também, vai falar mais um pouco do que é o romance, né? Lá é um longo texto, né? Marcos Contas, Fábulas, Crônicas, Novelas, ou seja, todos esses gêneros são narrativos, né? Mas o romance é o mais complexo de todos. E a gente tem grandes romancistas, né, na nossa literatura. Entre eles, Machado de Assis, né, que é o grande romancista. Mas veja bem, na literatura a gente estuda os períodos literários, né? E existe um período literário chamado romantismo, tá? Mas o romance ele existe em diversas. Na verdade, ele surge no romantismo, né? O gênero textual romance. Mas ele vai continuar sendo desenvolvido até os dias de hoje. E a gente não está mais, pelo menos assim, falando em termos de escola literária, a gente já não está mais num período romântico, né, da literatura. Mas há sim muitas obras que ainda têm essas características do romantismo. Mas, por exemplo, Machado de Assis não é romântico. Ele vem depois, já é um autor realista. Certo? A gente vai ter os pós-modernos, depois a gente vai ter os modernistas, né? Os pré-modernistas, aliás, e os modernistas. E hoje a gente fala que a gente já tem os pós-modernistas, né? Que já são romances, porque tem muito a ver com a época, com a história, com as influências sociais, da cultura, etc. Então, enfim. Mas a gente tem grandes romancistas também, a Luísa de Azevedo, um grande romancista, né? Escreveu o Cortiço. Do período romântico, mesmo a gente tem José de Alencar, que escreveu muitos romances, né? Ele escreveu muitos romances. Talvez seja um dos autores que mais escreveu romances, né? José de Alencar. Entre eles, o Senhora, que é uma obra clássica. A gente tem também o Guarani, certo? Que é uma obra indianista. Muito bem. Jorge Amado é um autor bastante prestigiado. Ele já é mais moderno e ele escreveu obras que foram bastante adaptadas para o cinema e para a televisão, né? Então a gente tem muitas obras de Jorge Amado que foram adaptadas, né? Gabriela Cravo e Canela, por exemplo, acho que virou novela ou minissérie.
Mas vários romances da nossa literatura já viraram novela, ou minissérie, ou filme, né? Vários. Eu diria que a maioria deles, na verdade, assim, de maior sucesso, né? E o que a gente vai estudar é esse aqui, ó, Grande Sertão Veredas, né? É do escritor mineiro João Guimarães Rosa, que é um autor assim sensacional. Grande Sertão Veredas, gente, é uma obra bastante grande, tá? É um livro de 600 páginas, tá? Eu comecei a ler ele, eu tentei ler ele quando eu estava no ensino médio. Só que o começo eu achei um pouco cansativo, o começo dele, e aí eu desisti. Até porque a linguagem do João Guimarães Rosa é uma linguagem um pouco densa, sabe? Uma linguagem assim, ele inventa muita palavra, ele usa a norma culta da língua, mas ao mesmo tempo ele traz todo o regionalismo, né? É uma obra que fala muito de coisas da região do sertão, tá? E, então, assim, eu não li no ensino médio, eu fiquei um pouco desanimado de ler, mas depois, quando eu estava na faculdade, eu fui ler, tentei ler novamente, aí sim eu peguei firme e, nossa, depois que entra mesmo na trama ali, porque assim, é uma obra muito complexa, gente, o Grande Sertão. É uma obra, assim, espetacular, na verdade. Por quê? Porque ela é narrada, tá? Ela é narrada pelo Riobaldo. O Riobaldo é um jagunço, aliás, um ex-jagunço, né? Agora ele já tá velho, ele já não lida mais com essas coisas de jagunço. Jagunço, para quem não sabe, é uma espécie de vaqueiro, assim, de boiadeiro mesmo, da região do sertão. Interessante dizer que não é da região do sertão nordeste, tá? Porque quando a gente fala de sertão, assim, porque tem muitos romances nordestinos, né? Aqui na nossa literatura, mas o Sertão Veredas não é, o Grande Sertão Veredas não é da região nordeste, tá? Ele é mais da região ali do Mato Grosso, certo? Então, o jagunço, então, é uma espécie de vaqueiro. Só que nessas regiões muito assim afastadas de grandes centros urbanos, né? A gente tem muita guerra mesmo, assim, vamos dizer bem, a palavra não é guerra, assim, conflitos, né? Envolvendo coronéis, envolvendo grandes proprietários de terra enfim, e outras querelas, né? Outros conflitos que assim, tem a ver não só com terra, mas tem a ver muito com, enfim, disputas, às vezes até disputas políticas também que envolvem, né, toda a vida daquele pessoal. Então era comum, né, os vaqueiros, aquele pessoal que trabalhava ali nas fazendas também se tornar uma espécie de soldado, né, ou seja, pegar em armas e quando dava esses conflitos, muitas vezes havia uma espécie de guerra ali, né, ou seja, sem contar que tinha aqueles jagunços que eram mesmo matadores, que eram tipo assassino de aluguel, né? Coisas desse tipo. Tinha realmente. Eu acho que ainda tem no Brasil, né? Esse tipo de coisa. Enfim. Mas o fato é que não quer dizer que todo jagunço, né? E todo mundo que estava envolvido nesses conflitos era gente assim, criminosa. Não, né? E a obra mostra muito bem isso. Mas então, aí a obra é narrada pelo Reobaldo, tá? Que é um jagunço, então, que é o protagonista, ou seja, o personagem principal, e ele mesmo narra a história, né? E ele narra a história e ele vai colocando ali na fala dele tudo aquilo que ele viveu, né? Aquela época os conflitos em que ele se envolveu a respeito das disputas, né? Das disputas que tinham ali na região que ele viveu e tal. E nisso ele faz reflexões filosóficas, ele fala de religião, ele fala de cultura, mas assim, tudo daquele jeito assim do homem do campo que tá contando história, sabe? Não é uma coisa assim, a fala dele, embora tenha um conteúdo muito intelectual, o jeito de falar é um jagunço, ou seja, é um homem simples do campo falando, né?
mas ao mesmo tempo falando de coisas assim muito complexas e coisas muito profundas. Então isso faz da obra, né, faz da obra de João Guimarães Rosa uma obra assim espetacular. E além do mais, uma característica primordial da obra de João Guimarães Rosa é o transcendental, ou seja, o transcendente. As histórias de João Guimarães Rosa, elas não ficam restritas apenas a esse mundo, sabe? Os personagens, eles sempre têm essa dimensão daquilo que vai além desse mundo, ou seja, do transcendente, da vida após a morte, do mistério, da fé, das coisas assim superiores, né, da alma mesmo do ser humano. Ou seja, não fica no materialismo, né? As obras de João Guimarães Rosa não são materialistas, como por exemplo as obras de Graciliano Ramos, né, e outros autores do romance nordestino que são mais materialistas. O João Guimarães Rosa não, ele transcende. Ele fala muito da cultura mesmo, da cultura mística, sabe? E místico é aquilo que tem a ver com o sobrenatural, que tem a ver com o transcendente mesmo. E ele aborda muito isso na obra. E vocês vão ver aqui, né, um pouquinho. Ele foi publicado em 1956, né? Então já faz um bom tempo. O João Guimarães Rosa também, gente, ele foi diplomata, ele é um autor, inclusive, muito reconhecido fora do Brasil. E a obra dele aqui é, de fato, considerada uma das principais obras da nossa literatura. Então, assim, a gente vai estudar um pouco, né, dessa obra. Inclusive, cai muito no Enem, alguns trechos, né, aqui. A gente tem aqui um trechinho e tal, né, que a gente já começa aqui, então, com uma fala, né, uma fala do narrador, que é o Reobaldo, né? Eu não vou falar mais aqui da trama, mas tem muitas histórias, né, na trama. E tem um outro personagem que é muito importante, né, chamado Diadorim. Diadorim é um personagem que é bem misterioso, sabe? E é muito interessante o que acontece na relação do Reobaldo com o Diadorim, né? É bem interessante a relação dos dois. Eu não vou falar não, porque vocês têm que assistir. Ou depois vocês procuram, se vocês tiverem curiosidade, para saber da relação dos dois, como é que é, né? E o final do filme é uma coisa assim, tem uma batalha final lá e acontecem umas coisas assim bem fortes. É muito interessante, muito bem. Então aqui, essa primeira questão é uma questão do Enem, uma questão de múltipla escolha. Vamos ver primeiro o que a questão pede. Na passagem citada, Reobaldo expõe uma situação decorrente de uma desigualdade social típica das áreas rurais brasileiras, marcadas pela concentração de terras e pela relação de dependência entre agregados e fazendeiros. No texto destaca-se essa relação porque o personagem narrador... Então, assim, veja bem, aqui a questão está trazendo uma questão materialista, né? Desigualdade social, a questão dos latifúndios, né? Mas é importante dizer que, apesar de João Guimarães Rosa abordar também esses temas sociais e tal, a preocupação de João Guimarães Rosa não é essa questão da justiça social, né? Se a gente lê a obra, a gente vê que ele está preocupado com coisas muito mais profundas, que vai muito além disso, né? Por isso que a gente fala que ele não é um autor materialista. João Guimarães Rosa é um autor místico, né, digamos assim. Não que ele seja místico, mas ele aborda o místico, ele aborda o transcendente. Ele não fica preso a essas disputas, né? Tanto que as histórias giram em torno dessas disputas, dessas rivalidades, vinganças, etc. Mas o amor, entendeu? A religiosidade, né? E muitas outras coisas está muito presente na obra e transcende realmente essas disputas, essas querelas que existem na obra, tá? Mas enfim, aí aqui vocês vão ter que fazer, eu não vou
Eu vou deixar vocês pensarem para fazer essa questão. É uma questão do Enem que provavelmente vocês vão achar ela também resolvida na internet, mas não façam isso, tá? Tentem resolver por si próprios, leiam com atenção, né? Ó, no texto destaca essa relação porque o personagem narrador. Então tem que ler com muita calma tudo aqui, né? Aqui fala que aqui ó. Minha mãe e eu ficamos assistindo o diretor baixinho, assim, deu travando ali onde o de janeiro vai no São Francisco, o senhor sabe. Então, assim, tem que ler com muita atenção porque então aqui, como diz para vocês, ele vai focar na questão materialista. Então, vocês vão ter que identificar isso aqui no texto, né? Essa questão das desigualdades sociais, da dificuldade que ele passava, coisa do tipo, né? Aí o texto 2, a gente vai ter... Eu acho muito interessante porque essa expressão aqui, ó, é muito usada, né, pelo Reobaldo. Hein? O que mais penso? Testo e explico. Todo mundo é louco. O Senhor, eu, nós, as pessoas, todas. Por isso é que se carece principalmente de religião, para se desendoidecer, desdoidar. Reza é que sara da loucura. No geral, isso que é a salvação da alma. Muita religião, seu moço. Aqui, gente, é interessante dizer uma coisa, que a narrativa, é muito interessante a narrativa do Grande Sertão, porque não é uma narrativa assim em terceira pessoa, né? É uma narrativa em primeira pessoa, mas ao mesmo tempo em segunda pessoa. Por quê? Porque o Reobaldo, ele na verdade está dialogando com uma pessoa lá na história. O Senhor, eu, nós, ou seja, é como se ele tivesse, um senhor da roça já, que teve toda uma vivência ali nas tropas de jagunço, nas fazendas ali naquela região. E ele vai contar para uma pessoa mais jovem, né, tudo que ele viveu. E ele está dialogando com essa pessoa, mas essa pessoa nunca fala. Porque essa pessoa, na verdade, é o próprio leitor, certo? Então, assim, aí ele... Claro que depois ele sai um pouco, assim, desse diálogo, ele vai só contando mesmo, mas depois ele volta, ele sempre está voltando, né? E fazendo reflexões sobre aqueles... Então, por isso que é uma obra, assim, importante, porque não é uma obra que só conta a história, né? O Reobaldo, ele começa a refletir, ele começa a falar e pensar nas coisas. Isso torna a obra muito interessante, né? Eu cá não perco ocasião de religião, aproveito de todas, bebo a água de todo o rio. Aqui é uma coisa interessante, né, que o João Guimarães Rosa vai trazer, e que provavelmente é uma coisa que ele via ali, porque uma coisa interessante a falar para vocês, gente, essa obra aqui, ela não foi uma obra assim que o Guimarães Rosa escreveu assim de repente, não, sabe? Foi uma obra que ele estudou muito para escrever. Ele chegou inclusive a fazer parte de tropas, sabe, de jagunços na época, assim, ele gostava muito de fazenda, ele ia para aquelas regiões ali, ficava ali um bom tempo lá, observando as coisas. Então, assim, ele meio que fez uma pesquisa, meio que teve uma experiência mesmo nessas fazendas, nesses lugares, para escrever a obra, sabe? Então ele mergulhou mesmo naquele universo. E ele viu muita coisa, né? Então, assim, ele viu a religiosidade daquele povo ali do sertão. Mas uma coisa que ele observou também é que existia muita gente que tinha religião, mas tinha várias religiões, né? Misturava as religiões, faziam... Isso no Brasil existe, em alguns lugares existe muito isso, né? O tal do sincretismo religioso, enfim. Então a gente vai ver que ele vai falar um pouco disso aqui, ó. Por isso que o Reobaldo fala, ó, bebo água, aproveito de todas, bebo água de todo o rio, né? Uma só para mim é pouca, talvez não me chegue. Rezo cristão, católico, embrenho acerto, e aceito as preces de compadre meu Quelemem. Ele fala muito desse compadre Quelemem aqui, ó. Doutrina dele
de Kardec, né? Então, você vê, ele é um católico, mas que aqui ele não está explicitando se ele participa de algum outro credo religioso, mas ele fala que bebe água de todo o rio, né? Então, não sei. Ele aceita orações de outras religiões, né? Inclusive esse compadre dele aqui é espírita, né? Kardec, né? Allan Kardec, enfim. Mas quando posso, vou no Mindubim, onde o Matias é crente, metodista, pra você ver. E aí ele vai lá nesse amigo dele que é metodista, né? Um protestante metodista. A gente se acusa de pecador. Lê alto a Bíblia e ora, cantando hinos belos deles. Tudo me inquieta, me suspende. Qualquer sombrinha me refresca, mas é só muito provisório. Eu queria rezar o tempo todo. Muita gente não... tá vendo? Esse tipo de afirmação, assim, ó, é muito frequente nas obras de Guimarães Rosa. Por quê? Porque essa ideia do transcendente, né? O que é rezar, senão você entrar em contato com algo transcendente, né? Com o espiritual, com aquilo que está além dessa vida. Mas ele já fala também, muita gente não me aprova, né? O mundo materialista que a gente vive, né? Muita gente não me aprova, acham que lei de Deus é privilégios, invariável. E eu, bofe, detesto o que sou, o que faço, o que quero, muito curial. Aí o que seria curial, né? Seria alguma coisa no sentido de curar, né? Fazer bem para ele. E em cara de todos faço. Esse executado, eu não tresmalho. Então, assim, aqui eu vou pedir que vocês depois pesquisem na internet essas palavras, tá? Que nem eu sei o que é tresmalho, gente. Então também vou ter que pesquisar. O que é tresmalho, né? Então, assim, é neologismo. É palavras que ou eram palavras que o João Guimarães Rosa inventava mesmo, sabe? Ele inventava muita palavra. Neologismo é isso, é você criar novas palavras. Ou é alguma expressão da região ali, né? Onde ele viveu ali, da onde se passa a história, né? A ficção que ele criou. E aí a gente não sabe assim o sentido, a gente tem que tentar pesquisar depois pra gente saber. Mas enfim, vamos então ver o que é aqui está falando de religiosidade, né? De várias religiões e tal. Aqui eu não vou entrar na questão dessa atitude de Riobaldo, né? Se ele está certo ou errado em ficar bebendo de várias fontes, né? Mas é só para vocês entenderem como que essa questão da religiosidade, do transcendente, né? Está presente na obra de Guimarães Rosa. Essa é uma característica importante. Mas aí o que o PET vai fazer? Vai relacionar esse trecho da obra com o artigo 5º da Constituição, que a gente vem estudando já, né? Artigo 5º, inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma de lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, é a liberdade religiosa, né? Que no Brasil é assim, a pessoa pode professar qualquer religião e ela é livre para fazer isso, né? Inclusive, ultimamente tem crescido muito o satanismo, né? Porque o satanismo também é uma religião, né? E por mais que pareça tenebroso, a Constituição garante, né? Então, se uma pessoa quiser montar uma igreja para adorar o diabo, ninguém pode proibir isso. A Constituição garante essa liberdade religiosa, né? Enfim, bem. Os textos 1 e 2 têm a temática em comum. Qual é essa temática? Então, você já sabe o que é a questão da liberdade religiosa, né? Então, aí vocês desenvolvem essa questão, né? Que aqui a gente vê que ele fala ele mesmo, o Riobaldo, né? Ele é uma personagem que tem toda a liberdade aqui, ele professa a sua fé e tem relações com pessoas, né? E tem relações com pessoas de diversas religiões. Então, assim, mostra muito bem aqui na obra que a liberdade religiosa ela está, né? E isso aqui é antes da nossa Constituição, né? Ou seja, naquela época, antes dessa a Constituição acho que foi a de 46, né? Foi a última.
até então, quando essa obra foi escrita, né? Porque essa obra é de 56, então quer dizer que aí a gente teria que pesquisar melhor a Constituição de 46, mas parece que a liberdade religiosa já havia no Brasil, né? Provavelmente sim. Muito bem, aí a próxima questão. O narrador do trecho apresentado no texto 1 demonstra ter uma só religião? Justifique sua resposta com trechos do texto. Essa aqui é uma pergunta até que às vezes passa até pelo nosso conhecimento de ter religião, né? Parece, né? Pelo jeito aqui, o Reobaldo ele não tem só uma religião, né? Porque ele vai lá, ele reza junto com o metodista, ele aceita as preces do compadre dele que é espírita, né? Então, assim, ele acaba bebendo, como ele diz, ele bebe de todas as fontes ali, né? Então, assim, parece que ele não tem só uma religião, né? Agora, é claro que a gente sabe que isso é uma coisa rara, né? Até pela questão do princípio, né, de religioso. Por quê? Porque as crenças, as doutrinas, elas se contrastam, né? Então, geralmente, uma crença contradiz a outra, e aí a pessoa acaba tendo que optar por uma, né? Mas como aqui ele está focando nessa questão de o que importa é rezar, ou ter uma crença mesmo, ou aproveitar aquilo que tem de bom em todas as religiões, né? Ou não, ou eliminar as diferenças, então parece que ele tem mais de uma religião. Então dá pra gente raciocinar mais ou menos nesse sentido. Agora explique o que você compreendeu do texto 2, trecho da Constituição Brasileira. Nossa, uma questão só sobre isso. Em vez de focar um pouquinho mais na literatura, vai voltar nesse negócio da Constituição. Gente, isso aqui, eu acabei de falar para vocês, né? No Brasil, a liberdade religiosa é garantida por lei, né? Então, a pessoa, ela pode inclusive abrir uma igreja, ela pode inventar uma religião, entendeu? Tendo adeptos e tendo pessoas que acreditem no que ela está falando, né? Aquilo vai proliferar e ninguém pode perseguir, ninguém pode ir lá proibir o culto, ou, sei lá, quebrar imagens, ou invadir o espaço, falar contra lá dentro do espaço, entendeu? Lá no espaço, você não pode chegar lá dentro de uma igreja, dentro de um lugar né, e contrapor lá, não. Agora, a liberdade religiosa não quer dizer que você tenha que respeitar todos os credos, no sentido de não dizer, não falar sobre aquela doutrina, entendeu? Você pode, a partir da sua fé, você pode dizer, essa doutrina aqui é falsa por conta disso, aquele outro. E isso não é intolerância religiosa, tá? Intolerância religiosa é você querer tolir a liberdade da pessoa de professar a sua fé, ou atacar mesmo as pessoas que professam a fé, por causa da fé, tá? Agora, isso porque essa questão da religião vale também para a questão das ideias, né? Se eu não concordo com as ideias, se eu não concordo com a doutrina, eu posso criticar a doutrina, eu posso mostrar que a doutrina não é correta, né? Se eu tenho essa convicção. Agora, isso tem que ser feito também com respeito, no sentido de que não se pode, a partir disso, cometer alguma injustiça contra a pessoa, né? Ou discriminar a pessoa que professa aquela fé, né? Uma coisa é a pessoa que é crente, outra coisa é a própria crença, tá? Então a gente tem que distinguir isso, pra gente, senão daqui a pouco, se você fala alguma coisa contra determinada religião, porque tem uma crença que é contrária à sua crença, aí as pessoas vão dizer, você está sendo intolerante. Não é bem por aí, né? Porque se for assim, aí a gente não, aí nenhuma religião pode fazer pregação mais, né? Porque quando você prega sobre a sua fé, automaticamente você está pregando contra a fé contrária à fé sua, né?
Isso é comum, é muito comum você, por exemplo, em igrejas evangélicas, o pastor lá falar, por exemplo, que o catolicismo tem isso de problema, coisa que ele não acredita. Você vai na igreja católica, os católicos vão falar a mesma coisa. Ó. A crença dos evangélicos nesse ponto aqui é equivocada por causa disso, por causa daquilo outro. E assim por diante. Em qualquer religião, cada uma vai fazer a sua crítica à outra religião, porque contradiz a sua. Né? Então cuidado para não confundir isso. Tá? Isso não é intolerância religiosa. Intolerância religiosa é você invadir o espaço do outro, do culto do outro, entendeu? Ou agredir o outro porque ele não é da sua religião, e você forçar o outro uma conversão, coisas desse tipo. Isso a Constituição considera crime, tá? Questão da você está violando a religião do outro, né? Isso você não pode fazer, tá? Mas criticar a religião do outro, né? Claro, de forma racional, com argumentos, sem ofender a pessoa, entendeu? Sem ofender a pessoa, isso faz parte, inclusive, da liberdade de expressão, tá? Não tem porquê a gente ficar tolhido, não. É bom falar isso, porque hoje em dia a gente vive num mundo em que você não pode falar mais contra nada, você já é preconceituoso, né? Você pode demonstrar as coisas racionalmente, com toda a educação, com toda a paciência e racionalidade, e as pessoas vão dizer que você é preconceituoso. Não, preconceituoso é quem não sabe que você pode fazer isso, que você pode, dentro da sua razão, né, de forma respeitosa à pessoa, você pode sim fazer críticas, né, pode. Agora, você não pode esculachar, né, entendeu? Esculachar principalmente a pessoa que tem aquele credo. Desqualificar a pessoa por causa do credo, né? Aí você pode ser processado por intolerância religiosa, sim, porque aí você pode ser processado por ferir a moral da pessoa, né? Aí no caso a pessoa pode entrar aí com processo para danos morais, né? Mas assim, falar contra a doutrina, explicar a doutrina e mostrar erros doutrinais, né, na outra religião, a partir da sua crença, isso sempre foi feito na história da humanidade. Não tem por que isso ser proibido, não. Tá bom? Senão aí as religiões não podem fazer pregações mais, entendeu? Aí fica tudo cada um restrito no seu cantinho e não haveria conversão, né, de uma religião para outra ou vice-versa. É isso, pessoal. Tá mais tranquilo, né? Mas leia com muita atenção esses trechos aqui de Guimarães Rosa, tá? Principalmente esse aqui, que é uma questão difícil, essa questão do Enem aqui, mas vocês conseguem.